Olá, pessoas queridas! Estamos começando mais uma edição do Campos Mentais, um programa que traz temáticas sobre saúde mental com técnicas terapêuticas para o autoconhecimento, autocuidado e desenvolvimento humano. E hoje nós temos uma convidada super especial, que é a Malu Monteiro, psicóloga, especialista em psicologia transpessoal, contoterapeuta, CEO do Instituto Zen e mestra em Engenharia do Conhecimento, pela Universidade Federal de Santa Catarina, para falarmos sobre a temática contoterapia. Malu, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui. Gratidão, Natália. Gratidão pela oportunidade em compartilhar essa técnica, que é uma técnica que eu tenho uma paixão, é um dos meus amores. Ai, que coisa boa. Então, Malu, para começar, você poderia nos falar um pouquinho sobre você, sobre o que lhe trouxe até a psicologia e principalmente a contoterapia? Com certeza. Bom, a psicologia, né? Eu não me tornei psicóloga, eu nasci psicóloga, como aquela frase de Simone de Beauvoir sobre a mulher. Foi um chamado a uma coisa que é de alma mesmo, desde eu estava fazendo pré-vestibular, as pessoas, e isso já é bem comum entre os terapeutas e psicólogos, de as pessoas virem, conversarem e falarem mais profundamente sobre coisas que vão além, sobre aquelas coisas que tocam que a eles alma. chamam, né? Exato. Só quero saber um pouquinho mais sobre, me Exatamente. aprofundar. E aí, já eu fazendo pré-vestibular, eu ia fazer contabilidade, olha. Completamente diferente. 17 anos de idade, né? Muito desconectada da minha essência, muito voltada para o que eu vou conquistar aqui externamente, sem esse olhar interno. Hoje eu tenho uma compreensão muito diferente do que eu tinha naquela época, uma compreensão de que todas as conquistas externas, elas são depois que nós fazemos uma ampliação interna de nós mesmos, que nos conectamos mais com quem somos, com a nossa história, com a história dos nossos ancestrais. Então a psicologia já foi algo que sempre fez parte de mim, só que eu não sabia. Mas as pessoas ao meu redor já estavam percebendo, e eu dividia quarto naquela época, e a minha amiga ela falou: Malu, você é uma psicóloga. E eu falei: ai, cara, pelo amor de Deus, né? Psicologia não. Mas depois de muito tempo, de alguns anos, consegui o diploma, mas eu não me tornei psicóloga. Psicóloga foi um outro processo que eu vivenciei depois que eu já tinha a minha graduação e eu não conseguia atuar na área, eu sentia muita insegurança, muito medo, e também tinha uma ideia equivocada, e que também é comum, que eu era responsável por aquele cliente, meu paciente. Eu achava, mas eu não consigo ser responsável pelo outro. Hoje eu tenho a compreensão de que eu não sou responsável por ninguém, além de mim mesma. Sim, muito bom essa consciência, né? Ter essa consciência para justamente a gente não ter essa autocobrança, né? Exatamente. E que não é nossa mesmo, não é do psicoterapeuta. Nós facilitamos um processo de expansão de consciência, mas todo o movimento é do outro e deve ser respeitada. É muito importante com que as técnicas e o conhecimento que a gente faz nas intervenções sejam de acordo com o tempo dessa pessoa. Entendi. Não é com o meu tempo. Sim, e é como se fosse dado o caminho das pedras, né, Malu? E aí você fica naquela observação, acompanhando. Exatamente. Então me tornei, depois de muito tempo, é que eu fui, de alguns anos, né? Me formei como psicóloga, me tornei psicóloga com a pós-graduação, que hoje sou proprietária, sou a CEO. Por isso que eu estou nesse lugar, porque foi para mim assim um verdadeiro divisor de águas, que eu fiz um encontro com a minha essência, e posso garantir que foi bem difícil. É desafiador, pessoal. As pessoas acham, claro, né, que é assim um mar de rosas, mas eu acho que é muito meio termo, né? Tem a parte sim de você se conhecer e você falar: uau, olha só o que tem aqui dentro de mim,
de se ver em outro lugar como você, né, que saiu dessa parte da contabilidade e foi para uma parte completamente nova e diferente, mas ali você se via, ali você estava conectada. Então acontece muito isso, né? Mas também saber que tem sim os desafios e que eles precisam ser vencidos e com acompanhamento isso fica muito mais fácil. Com certeza. Né? Como é que foi essa questão da contoterapia? O que brilhou os seus olhos assim, que você falou, meu Deus, me apaixonei e quero me aprofundar um pouco mais? Então, Natália, no processo que eu estava me tornando verdadeiramente psicóloga, eu me tornei mãe. E aí teve um renascimento, né? Um grande renascimento, porque ao longo da vida nós renascemos diversas vezes. É por isso que é tão difícil quebrar os nossos padrões de comportamento, porque a cada quebra de paradigma nós temos que renascer. E a morte é algo muito difícil para nós, né? A morte física, é só pensar na física, já nos dá uma ideia de como que é nos permitir a uma morte em vida. Então, o me tornar mãe foi um grande renascimento, nasceu verdadeiramente a mulher, porque aí eu percebi que eu estava identificada com o arquétipo da donzela. A donzela é rebelde, é aquela que sonha, aquela que explora o mundo livremente. Ela é muito importante, mas a mulher, ela se posiciona de uma outra forma na vida. E foi difícil eu perceber isso e eu já estava com um bebê. E o meu filho, ele acordava muito à noite, 10 vezes à noite. Então, assim, era dormir 40 minutos. E isso foi me cansando muito. Então eu fui buscando alternativas diferentes para lidar com aquela situação. E uma das alternativas foi começar a passar a noite acordada. E eu disse, mas o que eu vou fazer, né? Aí eu comecei a estudar. Aí ele acordava, eu amamentava, cuidava ali dele e depois voltava a estudar. Eu comecei a estudar os contos, os mitos, até que um dia, sincronicamente, porque na perspectiva junguiana não existe por acaso, existe sincronicidade. As coisas acontecem por uma razão maior de ser. A gente fala muito em por acaso eu te encontrei. Por acaso eu encontrei aquele curso, mas eu não dei bola. Foi só por coincidência, existe muita coisa acontecendo para que isso de fato aconteça, né? E eu acredito que seu filho tenha sido também despertar esse caminho para que você encontrasse a contoterapia. Que incrível. E aí eu sincronicamente encontrei uma divulgação de um workshop que aconteceu no final de semana, trabalhando contos de fada dentro da perspectiva junguiana. E aquilo me chamou a atenção. E aquilo transformou a minha vida. Sabe por quê? Eu me encontrei. Ali nas histórias foi um encontro de alma, uma coisa assim que bate profundamente, foi o que isso aconteceu. Quando eu vivi o final de semana, eu pensava que as historinhas são historinhas, elas são bobinhas, elas não têm um significado, um sentido maior. E quando ela começou a falar sobre aqueles contos e aplicar aquela técnica, eu disse, nossa! Ressoou em você. Eu me encontrei. E desde então, isso são quase há uma década, eu tenho dedicado o meu trabalho com grupos através dos mitos e dos contos de fadas, Olha, as imagens legal. arquetípicas. Que maravilha! E para que a gente possa entender um pouco mais então, como é que surgiu a contoterapia? Qual a origem dessa técnica utilizada hoje? Então, pelos escritos de Platão, a gente já sabe que as mulheres costumavam a reunir as crianças e contar histórias com uma função educativa. Então, as histórias, na sua origem, ela não tinha tanto esse final feliz que a gente sempre vê, né? Sempre beija o príncipe, sempre... As histórias, elas tinham uma função educativa mesmo. A gente hoje tem diversos profissionais que se dedicam a compartilhar conosco técnicas em como educar as crianças, que não é um não, porque a gente já sabe que o não, ele não é eficaz. Fala não para uma criança. Aí ela vai e faz. Exatamente. É uma provocação para fazer. Exatamente.
Então, ela tinha essa função educacional mesmo. Sim. Foi em contar como que aquela cultura, né, aquela sociedade, aquela tribo, aquela aldeia, quais os valores dela. Olha, você não desobedece a sua mãe, por exemplo, né? Então, os escritos de Platão já nos mostram, nos trazem esses dados, né, de que as histórias elas fazem parte da humanidade. Ela antecede a escrita, Natália. Olha só, e a gente não faz ideia, né? Por isso que é legal trazer um pouco mais de história para aproximar, a gente ter mais uma noção de onde vem. E como você falou, né? É muito antigo, mas hoje em dia que está sendo um pouco mais colocado nesse lugar da terapia, né? E eu acredito que tem essa questão também da sutileza, né? De você não bater de frente com seu filho, com a pessoa que você está lidando, se relacionando. Então, a contoterapia, ao meu ver, é uma forma sutil de você conseguir desenvolver uma situação. Com certeza. E ela sempre está falando sobre a nossa humanidade. Sim. Dentro de uma perspectiva junguiana, por exemplo, né, um conto, um mito, ele está falando sobre a nossa humanidade, mas através de imagens. É uma linguagem lúdica. Sim. Porque essa linguagem, ela nos conecta mais. Você lembra do conto da Branca de Neve? Muito. Muito, que eu vivi demais, que as pessoas falam que eu sou muito parecida, fiz aniversários, então ó, já me aproximou, minha criança já está aqui lembrando, trazendo muitas memórias, inclusive, né? Viu só? Então a gente não precisa de muito quando a gente usa uma imagem, porque ela se conecta conosco através dos símbolos, das imagens arquetípicas, e por isso que ela é tão poderosa. É diferente de você assistir uma aula que é também importante, falando sobre conceitos e tudo mais, mas um símbolo e uma imagem arquetípica, ela nos toca na alma, ela nos toca em um outro lugar. Ai, que incrível, né? E é exatamente isso, como elas mexem com a gente, né? Como a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, como é que a gente pode colocar dentro das situações para resolver alguns conflitos internos e também externos, né? Então, assim, nesse lugar geral da gente estar vivendo um pouco mais, porque eu acho que nessa nova geração a gente se distanciou, né, Malu? Uhum. Desse lugar mais lúdico, de ter mais contato com a nossa criança. A questão do trabalho nos voltou para um lugar muito do adulto, então o adulto não tem a ver com essa questão de contos, a gente deixa para lá, a gente separa isso, né? E como é que isso pode estar influenciando positivamente esse contato mais direto no nosso dia a dia, que é super indicado, né, que a gente permaneça com esse contato, não só para quem tem filhos, que acaba tendo maior contato por causa dos filhos, mas trazer um pouco isso para a nossa realidade hoje em dia. Então, como é que isso mexe, assim, no geral, positivamente para nós? Bom, aí a gente vai falar de diferentes níveis de consciência, né? Sim. Se você quer trabalhar algo mais interno, por exemplo, um complexo materno, uma relação de mãe, uma relação de pai, tá com relações muito difíceis no relacionamento, às vezes está com uma projeção do pai, buscando esse pai ou buscando essa mãe nesse companheiro, então a sexualidade ela já não, às vezes não existe mais nesse relacionamento, porque estou me relacionando com meu marido porque ele representa o meu pai e é em um processo inconsciente. Então, neste caso, mesmo que sejam através das histórias, e as histórias a gente está falando de contos, de mitos, mas, por exemplo, as mídias cinematográficas, elas também têm essa função, e o adulto se conecta mais. Pensa em um filme que você não cansa de assistir. Toda vez que você assiste, por mais que você já... Às vezes você até sabe o enredo, o roteiro. Mas você assiste de novo e aquilo não te cansa. Essa mídia tem uma coisa sua, uma coisa interna sua. Talvez algo que você tenha que dar uma olhadinha. Aí eu indico que seja com um profissional, porque às vezes a gente entra numa dor muito profunda e se perde um pouco. E o Jung já falava que aquilo que não é trabalhado, é que ele vai ser repetido. Sim. Isso é certeiro. Mas que também pode ser que você reprima ainda mais. A Mary von Franz, que é uma
analista junguiana, referência para quem tem interesse em trabalhar com contos de fada. Mary von Franz é uma leitura obrigatória e toda a bibliografia básica, viu? Não é só um, dois livros. Já fica a dica aí para vocês que querem se aprofundar um pouquinho mais na contoterapia, se envolver, é uma ótima opção. E eu acho assim que a gente tem esse envolvimento até porque criou ali uma identificação, né? Quando você trouxe essa questão do filme, pra mim, assim, eu adoro filmes de romance. E eu acabo repetindo alguns filmes porque eu acabo me identificando com aquele filme ali. Eu quero saber que é como se fosse a minha história. Então, por isso também a importância da gente ter um profissional sempre nos acompanhando para que aquilo ali também não se torne a nossa terapia necessariamente, né? Exato. Porque a gente pode se sentir bem, mas também não ter o cuidado para não desenvolver e não ficar projetando, né? Isso. E para que isso se torne um pouco mais próximo a você, nós trouxemos aqui um depoimento de uma pessoa que passou pela experiência da contoterapia. Vamos ver um pouquinho? Sou Cíntia Barreto, sou terapeuta integrativa e transpessoal. Fui aluna da psicóloga e professora Malu Monteiro. Posso dizer que na disciplina que a professora Malu abordou sobre contoterapia, foi uma grande descoberta para mim de entender que tinha muito por trás de todas aquelas histórias, aqueles contos. Ela mexeu muito comigo, ela fez com que eu refletisse sobre vários pontos da minha vida, como se eu tivesse feito uma viagem profunda para dentro de mim. Então a técnica de contoterapia, eu posso dizer que foi uma linda descoberta, além de ter sido maravilhosa para mim. Muito grata por esse depoimento, eu espero que você tenha gostado, tenha se identificado também. E voltando aqui, Malu, como as pessoas podem vivenciar essa prática em seu dia a dia? Você pode nos dar assim, um exemplo de um conto que possa levar a gente um pouco mais para esse lugar, viajar um pouquinho agora, né? Experienciar através de um conto? Você tem algum dos vários contos que eu tenho certeza que você tem aí para trazer um pouquinho aqui pra gente? Com certeza, Natália. Eu escolhi um bem curtinho, mas que tem uma importância fundamental para a gente experienciar só um pouquinho do que é essa técnica da contoterapia. Então você que está aí em casa assistindo, nos acompanhando, eu te convido a só fazer uma respiração, para fechar os seus olhos, respirar profundamente, estar pronto para receber, pronto ou pronta para receber. E essa história é assim: era uma vez uma mãe, uma leoa, com um filhotinho. E ela estava sozinha, já com alguns problemas de saúde. E por conta do destino, ela morreu. E esse filhotinho, ainda bem filhotinho, ainda não sabendo quem era, ele ficou sozinho ali na floresta, abandonado, perdido. Com o tempo, ele foi ficando com muita fome, com muita sede, com muito medo. Um dia estava passando por lá um rebanho de ovelhinhas e uma delas, de repente, olha para o lado e lá atrás de uma rocha ela vê aquele olhinho daquele filhotinho espiando com medo. E aquela imagem toca ela profundamente como mãe também. E ela decide parar todo mundo. Para pessoal. Para que eu quero só dar uma olhadinha ali. E aí ela vai sozinha. E conforme ela vai se aproximando, esse leãozinho vai se encolhendo e ele se sente muito medo, muito inseguro. Ela olha para os lados e vê que ele está sozinho naquela floresta. Ela fica muito preocupada. Ela diz: não te preocupa. Eu não vou te fazer mal. E ela convida ele para vir junto. Quando ela se aproxima com aquele leãozinho, filhotinho, as outras olham uma para a outra e inspiram. Ele é um leão. Em algum momento esse leão vai crescer e ele é o nosso predador. E aí elas já se reúnem e falam: não,
E ela fala, olhe para ele, desprotegido, sozinho, ele não vai sobreviver. E elas chegam num consenso e com muita discórdia, muita reflexão, elas permitem com que essa ovelha mãe traga esse filhotinho junto. E ela cria com todo amor esse filhotinho. E ele vai crescendo. Cresceu, cresceu e cresceu. E ele se sentia uma ovelhinha. Um belo dia vai um leão, um outro leão, já formado, olha as ovelhas, opa, meu lanche. E ele tá ali elaborando uma artimanha para pegar uma ovelha. Ele olha assustado e vê o quê? Um leão no meio delas, brincando, comendo, que elas comem, agindo com elas. E primeiro ele deu uma gargalhada, porque disse, o que é isso? Eu vou morrer, não vou ver tudo. E ele decide então conversar com esse leão, mostrar para esse leão quem ele é, que ele não é uma ovelha. Quando o outro leão vai se aproximando, todo mundo sai correndo. O leão também, o que está integrado no grupo, saiu correndo. Esse leão percebe que o outro está correndo, ele corre, pega o leão, aquele que está integrado no grupo, não me mata, não me mata. E o outro fala, mas eu não vou te matar, você não é a minha presa. Então ele pega esse leão, leva até uma lagoa que tem ali perto, com águas bem brandas. Ele coloca o leão, refletir a sua própria imagem nesse lago e fala, esse é você. E aí o leão olhava assim, mas como assim? Sou eu que estou aqui, mas é a tua imagem que está aparecendo. Que mágica é essa que você está fazendo? Então leva um tempo para ele entender de que ele não é uma ovelha, ele é um leão. Para ele se reconhecer, né? Se reconectar com a sua própria essência. E como o meio nos influencia, como as companhias também nos influenciam, tanto para as nossas potencialidades quanto para as nossas inseguranças, né, Malu? É sobre isso esse conto. Existe um processo que é inconsciente de pessoas que insistem que somos uma ovelha, quando na verdade somos leoas, leões, com grande potencial, é o rei da floresta, não é qualquer um. E todos nós temos uma essência divina, somos verdadeiros diamantes, com algo muito precioso para compartilhar no mundo. Mas o nosso entorno, ele insiste que somos ovelhas, né? E isso pode ser um processo inconsciente, uma mãe que simplesmente quer manipular aquele ser humano por questões pessoais, porque isso com certeza traz benefícios, né? Pode ser um processo inconsciente realmente, né? De ela não saber que está fazendo aquilo, pode ser manipulador, mas também, Natália, existe a ovelha dentro de nós que insiste nesse enredo, que eu não sou uma leoa, eu não sou um leão, eu não tenho todo esse poder. E aí eu não sei o que pode ser mais difícil de ser elaborado. Se é em pensar, né, que aquela pessoa, por exemplo, uma mãe ou uma projeção de uma mãe, que aquela pessoa está te manipulando para você não brilhar, não se destacar a ela, ou ela acha, né, que pode haver essa competição, mas eu não acredito em competição. Acredito que cada um tem uma preciosidade para ser compartilhada. Ou pode ser, então é difícil perceber essa questão externa que está acontecendo ali, porque é muita dor, envolve muita dor. Conseguir identificar, depois você tem que aceitar, então é um processo, não é assim. E a outra é você olhar para você mesmo, se é você que está fazendo essa voz
dentro de você que está te falando que você não é boa o suficiente, que você não conhece o suficiente, o que você está pensando que são os nossos famosos pensamentos sabotadores. Exato. Muito conhecidos e recorrentes na vida de todo mundo, em algum nível, né? O autoconhecimento, ele é poderoso nesse sentido. Que quanto mais nos conhecemos, gente, autoconhecimento ele vem com corresponsabilidade. Por que muitas pessoas não conseguem se identificar com o adulto? O adulto se responsabiliza e isso é difícil de ser olhado. Então esse conto fala sobre isso. Aqui a gente pode trabalhar, gente, com vários encontros. Vários. Isso é maravilhoso, né? Que coisa boa, abrir portas para que a gente possa se conhecer de uma maneira saudável, de uma maneira leve, não precisa ser tortura, né? Exato, nem deve ser. Nem deve ser, exatamente. Então eu acho que os contos vêm para isso, para nos permitir olhar para esse nosso lado, olhar para nós mesmos, nos encontrar, nos perceber e nos desenvolver, nos curar e nos desenvolver, né, Malu? Então, nossa, gente, que rico tudo isso que você trouxe aqui, Malu. Muito, muito grata pela sua presença aqui. Espero que você em casa tenha gostado muito de mais uma edição do nosso programa, tenha se identificado aí com a contoterapia e que tenha feito sentido para você. E mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui, Malu. Muito mesmo. Agradeço a você, a esse canal fantástico, com uma iniciativa maravilhosa. Agradeço a você que também está aí do outro lado e te incentivo a que você encontre esse leão dentro de você, sem atalhos. E esse processo de individuação que Jung chamou, que é o encontro conosco mesmo, ele é fundamental. Ai, que maravilha, é fundamental mesmo. Ter nos acompanhado até aqui, não percam o nosso programa, ele está sendo feito de uma forma muito especial para você, para todos que estão aqui nos acompanhando, assistindo, buscando mais conhecimento. Convide também mais pessoas a estarem aqui com a gente. Muita gratidão e até a próxima!